Então, nós vamos começar agora a falar da técnica agrícola, né, chamada aração, que é de preparo, né, do solo antes da plantação, preparar o solo. Então, essa técnica, ela consiste em revolver o solo compacto. Solo compacto é aquele que as partículas são muito próximas umas das outras, né? Então, é necessário revolver para essas partículas se afastarem e isso vai facilitar a circulação do ar e da água no solo, né? Então vai auxiliar na fixação da planta, maior absorção da água, maior absorção dos sais minerais. Essa aração é feita de 3 formas. Primeiro é a forma manual, feita com enxada mesmo, vocês estão observando aí no slide. A aração por tração animal, né? É uma ferramenta chamada arado, que é arrastada pelo animal, pelo próprio animal. E a terceira técnica, o arado, é arrastado por um trator, né? Então tem essas 3 formas de aração, que é revolver a terra, afofar a terra para auxiliar na penetração da água e do ar. A água é essencial para o desenvolvimento, né, e crescimento das plantas, dos vegetais. Então, quando há pouca água disponível naquele solo, falta de chuva, então é necessário irrigar o solo, né? Fornecer água às plantações por meio de canaleta, esguicho e outras técnicas de irrigação. Então, é necessário fazer a irrigação, porque a água é essencial para o desenvolvimento dos vegetais. Agora, quando a água está em excesso no solo, também não é viável. Então, é necessário retirar a água que está em excesso do solo. O solo está muito úmido, está alagado, né? Então, por meio de valas e canais para o escoamento da água. Então, aí nós temos 2 técnicas também agrícolas. A irrigação, que é fornecer água à plantação para o desenvolvimento da planta, quando o nível de água está muito baixo, né? E quando há excesso de água também no solo, quando o solo está alagado. Então, é necessário também retirar parte dessa água do terreno alagado. Então, aí nós temos 2 técnicas, irrigação e drenagem. As plantas retiram do solo alguns minerais, como nitrogênio, fósforo, potássio, né, que são necessários ao desenvolvimento dessas plantas. Aí, caso esses minerais, né, absorvidos pelas plantas, não sejam repostos, aos poucos esse solo vai se tornando pobre, né, e impróprio para o plantio. E aí, então, deve-se fazer o processo da adubação, que consiste em enriquecer o solo com nutrientes. Aí, há 3 tipos de adubação. Adubação orgânica, utilizando, relacionado à adição de restos de planta, farinha de ossos, estrumes, né? Então, que vem de ser vivo. Então, isso é adubação orgânica. A adubação inorgânica, ou também chamada de adubação mineral, é realizada por meio de fertilizantes químicos, né? Que são produzidos, fabricados esses fertilizantes, né? E são colocados no solo para substituir esses nutrientes que são absorvidos. E já a adubação verde, né, existem algumas bactérias que ficam nas plantas leguminosas, como feijão, ervilha, soja, né, capturando o nitrogênio e transformando em sais nitrogenados. Então, após a colheita, algumas amostras dessas plantas podem ser enterradas, contribuindo para a adubação do solo. Então, essa adubação feita através das plantas leguminosas, das raízes das leguminosas, é chamada de adubação verde. Outra técnica, né, de preparação, adequação do solo para a agricultura é a técnica chamada calagem. Então, calagem é adicionar o calcário moído para neutralizar a acidez quando o solo está muito ácido, né? Então, assim como existe alimento ácido, por exemplo, limão, né, vinagre, são alimentos ácidos. Então, o solo também pode ter essa característica de propriedade ácida, né? O solo está muito ácido.
Quando o solo está muito ácido, vai prejudicar a reprodução dos micro-organismos, que são aqueles que fazem a decomposição, produzem a matéria orgânica, que vai deixar muitos nutrientes no solo. Então, essa alta acidez do solo prejudica a ação dos micro-organismos decompositores. Então, por isso, é necessário adicionar calcário moído no solo para neutralizar a acidez de solo muito ácido. Então, vai aumentar, né, essa quantidade de cálcio e vai melhorar a qualidade do solo para o plantio. Então, essa técnica, né, de adicionar esse calcário para regular a acidez do solo é chamada de calagem. Os agricultores, então, além de praticar essas técnicas, né, agrícolas para a preparação do solo, há uma outra preocupação com relação ao plantio, são as pragas agrícolas, né? Essas pragas são os organismos, como fungos, bactérias, insetos que atacam as plantações. Esses pesticidas também são conhecidos como agrotóxicos, que são venenos para controlar essa disseminação de pragas agrícolas. Porém, esse uso de pesticida e agrotóxico pode trazer grandes riscos ao ambiente e aos seres vivos. No ambiente é quando eles são carregados pela água da chuva, e pode contaminar o solo, a água dos rios e os mares. E também pode provocar intoxicação nos organismos que vivem nesse ambiente, como os peixes, por exemplo. E quando esse acúmulo de pesticida é grande no nosso alimento, pode trazer, sim, problemas aos seres humanos, através desse consumo de folha, casca de frutas, né? Então, nós podemos nos contaminar com o uso desses agrotóxicos. Então, pode trazer problemas ao organismo. Né? Segundo a Anvisa, cada brasileiro consome por ano, né, 1 galão de 5 litros de veneno de agrotóxicos. Né? E aí, no slide, vocês podem observar a porcentagem de alguns agrotóxicos que são acumulados em alguns tipos de alimento, onde as maiores taxas é no pimentão, né, no morango também, que tem uma alta taxa de absorção. Aí tem o abacaxi, né, tem o alface, pepino, né? Então tem as taxas, né, de agrotóxicos em alguns alimentos. Uma alternativa para o controle das pragas nas lavouras, além, né, do agrotóxico, é o controle biológico de pragas. Então, nesse método, como ocorre? Eles introduzem no ambiente organismos que se alimentam daquele ser que está provocando a praga. Então, a principal vantagem é a redução. Então, não há utilização desses pesticidas, de veneno no meio ambiente, né? Então, é utilizando o próprio sistema da cadeia alimentar. É um ser que se alimenta do outro, né? Então, aquele ser que está causando a praga, né, vai servir de alimento para outra espécie que é introduzida no meio ambiente. Né? Um exemplo que tem aí até na imagem é de um tipo de vespa, né, que em plantação de maracujá, soja e cana-de-açúcar costuma ser atacada por mariposa. Então, o controle biológico, né, é muito usado na agricultura para não empregar fertilizante nem agrotóxico. Né? Então, com controle biológico não há contaminação do meio ambiente, né? Nem os seres que se alimentam daquelas plantas vão ficar com agrotóxico no organismo. Então, o controle biológico de praga, ele é muito usado na agricultura orgânica, né? E não empregar o fertilizante. Então, só utilizando o processo de cadeia alimentar. É um ser que se alimenta daquele que está causando a praga na plantação.